Fala nação, bom dia, bem-vindos ao canal Destino Flamengo. A gente estava um pouco sumido aí de gravar vídeos e tal. Estamos voltando com tudo a partir desse domingo. Flamengo voltando a jogar pelo Campeonato Brasileiro após uma atuação muito boa na quarta-feira, ainda com a base mandando muito bem, classificando o Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. E hoje a gente tem um novo desafio pelo Campeonato Brasileiro, pegar o Atlético Paranaense no Maracanã. O Flamengo aí que conta com a volta já de alguns jogadores que tiveram Covid, né? Além daqueles que já estavam disponíveis na quarta-feira, mas que por opção técnica, né, e até física, a comissão técnica preferiu manter no banco, né? Casos como Felipe Luiz, Isla, Diego, né? Alguns entraram no decorrer do jogo, mas fisicamente ainda não estavam 100% para enfrentar uma partida. E muito bom também que não foi necessário expor ninguém ali fisicamente, né, digamos, uma vez que o time que entrou em campo deu conta do recado, jogou muito bem e graças a Deus a gente conseguiu essa classificação aí para as oitavas, né? O Flamengo hoje conta com a volta de alguns titulares, digamos assim, mas a gente ainda não tem certeza se a comissão técnica escalará como titulares, né, no jogo de hoje, como Rodrigo Caio, Arão, Léo Pereira, René, voltando também, Everton Ribeiro. Então, esses são alguns dos jogadores que já estão à disposição para entrar em campo, mas eu acredito que alguns deles sejam titulares, né? Não todos. Por exemplo, eu acho que o Rodrigo Caio pode ser que volte hoje e o Everton Ribeiro. Aliás, eu acho que três pode ser que sejam titulares hoje. Rodrigo Caio, Arão e Everton Ribeiro. Esses podem, para mim, podem aparecer no decorrer do jogo e até mesmo ser titular do jogo hoje, né? Apesar de que no jogo do meio de semana, como eu falei, alguns jogadores que retornaram para aquele jogo não foram titulares. Então a tendência do time do Flamengo hoje a entrar em campo é o Neneca, nosso goleiraço. Fez uma partida monstruosa contra o Palmeiras e outra monstruosa quarta-feira. É impossível tirar a posição titular dele nesse momento. Ele tem dado conta do recado, tem se mostrado, apesar de jovem, um goleiro extremamente maduro, consciente do que acontece em campo. E eu tenho para mim que futuramente, se souber o Flamengo trabalhar a cabeça dele, souber trabalhar aí a parte técnica, ele vai ser titular do Flamengo em breve, na minha opinião. Ele é muito bom. Então acredito que ele seja o titular hoje. Eu acho que os dois laterais retornarão, né? Os dois laterais titulares, o Isla e o Felipe Luiz, para mim jogam hoje. Já estavam disponíveis para quarta-feira, então eu acredito que retornem ao time. O miolo de zaga, eu sinceramente não sei o que a diretoria, o que a comissão técnica vai fazer. Se eles mantêm em campo a dupla de zaga que vem tendo uma rotina de jogo, uma rotina de treino, fisicamente estão bem, né, que seria o Noga e o Natan. Eu, na minha opinião, eu colocaria essa zaga. Eu acho que o Rodrigo Caio ainda está voltando, eu acho que ele precisa se condicionar mais um pouco. Apesar de achar também que é importante uma figura como o Rodrigo Caio, um jogo importante, mas tudo vai depender da parte física, né? E o Flamengo precisa ganhar. A verdade é essa, e o Rodrigo Caio daria uma segurança, claro, esse miolo de zaga, mas realmente é difícil saber como que ele voltou, né? Então, vou apostar aí numa zaga com Noga e Natan ainda. No meio de campo eu acredito que vai ser Arão e Gerson, nesse meio de campo do Flamengo. Com a Arrascaeta, claro, fazendo esse terceiro homem de meio de campo. E o ataque com Bruno Henrique, Pedro e Lincoln, né? Eu acredito que o Lincoln tem uma nova oportunidade no jogo de hoje.
sem descartar a possibilidade também do Flamengo botar o Diego ali ao lado do Arrascaeta fazendo um meio de campo, de repente uma composição nesse meio de campo aí. Mas até pelas características do Domi, a forma de jogar, eu acredito que ele vá com 3 atacantes para o jogo de hoje. O jogo hoje é fundamental para o Flamengo. A gente não pode abrir mão da vitória, porque o Atlético Mineiro, por exemplo, já tem 24 pontos na tabela, a gente está com 18. O Atlético Mineiro tem o mesmo número de jogos que o Flamengo, não é igual o Inter, por exemplo, que está com 2 jogos a mais, com 22 pontos. O Palmeiras ontem também chegou aos mesmos 22. Então a gente tem que vencer essa partida, porque se descolar muito, como por exemplo o Galo, o Atlético Mineiro, ele só tem um Campeonato Brasileiro para jogar. Então é um time que vai descansar jogador meio de semana, quando tiver Libertadores, Copa do Brasil. Então é um dos grandes favoritos aí para ganhar o campeonato junto com o Flamengo, e a gente não pode se dar o luxo de perder para o Atlético Paranaense, com todo respeito ao time paranaense, mas a gente não pode perder esse jogo hoje. A gente tem que continuar ali na caça dos líderes, né? O Atlético hoje joga com o Vasco, deve ganhar o jogo. Acredito que o Vasco não vai surpreender ganhando essa partida. Então, eu acredito que o Flamengo tem que entrar com a mesma vontade que entrou com os outros jogos. Eu acredito que essa situação da Covid, toda essa problemática depois daquela goleada de 5-0 para o Del Valle, eu acho que de certa forma isso uniu o grupo junto à comissão técnica. Isso é suficiente para ganhar o jogo, Rodrigo? Claro que não. Claro que não. Dentro de campo, a gente sabe como é que funciona. Vai ganhar quem tiver melhor, tecnicamente, fisicamente, mentalmente. Mas, sei lá, sabe aquele sentimento de que o Flamengo pode ter dado uma guinada com tudo que aconteceu, das dificuldades, de ter que superar aquele resultado negativo, a Covid. A torcida se uniu muito em torno do Flamengo nos últimos dias, em relação a uma série de coisas também que a imprensa divulga. Então, essa força, essa união, isso pode causar um efeito positivo no Flamengo para a partir de agora a gente entrar nos trilhos novamente e o Flamengo retornar ao caminho das vitórias e no ano que vem a gente poder levantar a taça novamente. Então, assim, hoje eu acredito num 2-0 Flamengo, gol de Bruno Henrique e Pedro. Pedro está numa fase excelente, né? O fato do Gabigol ter se machucado é lamentável, foi a única coisa triste que aconteceu na quarta-feira, né? Foi a lesão do Gabigol. Mas o Flamengo tem elenco para isso, né? Num desfalque de um jogador importante, a gente tem um jogador que está numa fase muito boa, que é o Pedro, matador, um jogador importantíssimo. Quem assiste aqui os meus vídeos sabe o quanto eu defendi a titularidade do Pedro nos últimos jogos que o Flamengo fez. O Pedro tinha sido colocado no banco, com o retorno do Gabigol depois daquela lesão que ele teve. Eu torcia muito para os dois jogarem juntos, eles jogaram juntos na quarta-feira, né, uma parte do jogo, e eu tenho absoluta certeza que o Pedro vai fazer gol hoje no jogo, né? E eu espero que a diretoria do Flamengo encontre uma forma de contratar em definitivo no final do ano ou quando terminar a temporada, tanto o Pedro quanto o Thiago Maia. Thiago Maia que não joga hoje. Thiago Maia está sendo poupado em virtude de desgaste físico, né? É um jogador fundamental nesse meio de campo do Flamengo, né? E ele é um jogador que corre uma barbaridade o tempo inteiro. Se dedica muito, e eu acho que a diretoria, a comissão técnica acerta ao escolher poupá-lo para esse jogo. E eu penso que o Flamengo tem tudo para vencer, com a volta dos jogadores que estavam afastados, com esse grupo jovem também que subiu aí em virtude de tudo que aconteceu, o pessoal com muita determinação, muita vontade. E se Deus quiser, hoje o resultado positivo para o Mengão. Vamos acompanhar aí. Saudações rubro-negras.